Fala aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite novamente. Estamos aqui novamente para dar continuidade aí no nosso curso, hoje na aula 2, né? Vou fazer uma retrospectiva da aula 1, do que nós falamos da aula 1, para depois começar da aula, partir para a aula 2. O que nós comentamos na aula 1? Sempre eu vou fazer isso, tá, gente? Na aula 1, eu comentei desses cursos superficiais de departamento pessoal, cálculos trabalhistas que tem por aí, tá? E as videoaulas no YouTube, tá? Qual é a minha preocupação ali desse vídeo? É em relação ao aprendizado. Eu não tenho nada contra os cursinhos, eu não fiz comentário nenhum, fiz um comentário que um professor fez 30 anos atrás. Bola pra frente. Na aula de hoje, nós vamos comentar isso aqui, tá? Qual é a diferença de um curso básico para um curso avançado, tá? Vou comentar para vocês uma linha imaginária que tem entre a contabilidade e o direito, que fazem os dois profissionais cometerem erros, tá? E normalmente o contador erra exatamente em função desses cursos aqui, tá? Aí vocês agora vão começar a entender e interpretar por que um curso básico não dá para, nessa profissão aqui, de trabalhar na área de cálculo trabalhista, departamento pessoal, não tem a menor condição de você fazer um curso básico, tá? Essa é a função, tá? E o principal aqui, nós vamos falar do retorno do investimento, tá? Quanto se ganha num cálculo? É um investimento, tá, gente? Você vai perder seu tempo, vai gastar luz aí, sua internet para assistir essa videoaula. Então eu tenho que garantir para você que o retorno seja bom, tá? Eu vou garantir para você, se você souber trabalhar, tira tranquilo, 3, 4 mil por mês, tranquilo, tá? Mas eu vou citar todos os cálculos que aqui nós podemos fazer. Nesse curso aqui, no início, eu vou falar só os cálculos trabalhistas, mas lá no futuro eu posso falar de outros cálculos também, tá? Então, vamos lá, vamos partir aí para a gente entender essa questão aí, tá? Qual é a diferença? O que é cálculo? Por que eu fiz esse comentário com os cuidados na internet e falei que o outro curso que eu fiz lá na aula 1, eu falei que eu fiz um curso avançado e fiquei impressionado com a diferença. Qual é a diferença? Normalmente esses cursos básicos que o pessoal faz departamento pessoal é muito superficial, é muito genérico, entendeu? Então eu vou dar um exemplo para você. Vamos supor, você faz um curso, o cara vai te explicar, eu ia até botar aqui no slide a quantidade de rescisão que nós temos, rescisão por justa causa, rescisão indireta, temos muita rescisão. Então é impossível dar um curso em 4 dias igual nós assistimos por aí, vemos por aí, tá? Mas aqui é genérico, é muito rápido. O cara vai falar de horas extras, eu vou sempre citar horas extras. Ele fala sempre daquele funcionário que trabalha 220 horas mensais. Mas nós temos o pessoal que trabalha 12 por 36, que trabalha em outras escalas, entendeu? Nós temos que falar do estagiário, tá? Então, como o tempo é muito curto, eles escolhem uma profissão, a que mais tem, vamos supor, que normalmente o pessoal trabalha 220 horas. Tá? Então se comenta essa profissão, tá? O pessoal que trabalha nessa jornada de 220 não é específico, entendeu? Então vai te fazer cometer erros. Por quê? Porque você vai trabalhar no departamento pessoal, vai trabalhar em cálculos, tem um monte de contratos de trabalho diferentes, tem um monte de coisas que você tem que observar. E o tempo dele é muito curto. Eu não estou dizendo que o professor não saiba dar. O que eu estou dizendo para vocês é que o tempo é curto para passar todo o conhecimento que é necessário dentro dessa aula aqui, tá? Então, por isso que eu fico meio chocado, entendeu? Quando eu vejo aí esses cursinhos, porque eu sei que é muito superficial, muito superficial. E qual é a diferença do curso avançado? O básico, ele vai trabalhar muito na matemática, como a gente falou ali, pega o salário, divide por 220, agora você faz a média dos 12 meses, para calcular as férias, faz a média para calcular o 13º. Então ele te dá um conhecimento muito superficial em cima dessas questões. E o avançado, ele já se aprofunda mais, ele é mais específico. Então vamos supor, enquanto no básico chega lá, o que nós, na prática, tá, gente? Eu ganho dinheiro com o erro dos contadores, eu ganho dinheiro com o erro do pessoal que trabalha no departamento pessoal. Quer ver uma coisa que de vez em quando eu pego? Estagiário fazendo hora extra. Estagiário não faz hora extra, entendeu?
Por quê? Porque o contrato de trabalho vira por prazo indeterminado. Então ele tem direito, quando ele sai da empresa, ter o reconhecido vínculo empregatício e todas as verbas inerentes numa dispensa. Entendeu? Então muita gente aí, quem faz isso? O DP, o pessoal do DP erra. Entendeu? Então, por quê? Desconhecimento. Provavelmente porque fizeram esse cursinho básico. Porque se faz um cursinho avançado, ele ia entender, ter o conhecimento que o estagiário não faz hora extra. Tá? Então essa é a diferença. O cursinho avançado, ele aprofunda mais na legislação. A gente vai entender a legislação. Como eu falei lá em cima, na aula 1. O que eu falei? Que tem uma diferença entre salário e remuneração. E você precisa entender essa diferença. Para quê? Para você executar os cálculos de forma correta. Como eu mostrei lá na primeira aula, se você for calcular horas extras em cima de salário, está errado. As horas extras são em cima da remuneração. Então, é essa questão que a parte do cálculo avançado é melhor, entendeu? É o que você tem que fazer, porque ela vai se aprofundar na parte jurídica. Na realidade, na parte jurídica, um curso de departamento avançado é um período da faculdade de 6 meses. Entendeu? É praticamente um período 6 meses de uma faculdade de direito, entendeu? De uma matéria de trabalhista, entendeu? Então, para você ver, então não tem como você pegar um período de 6 meses na faculdade e dar em 4 dias, entendeu? A pessoa não vai entender, e muitas das vezes a pessoa sai dali e vai aplicar isso na prática. Aí acontece que a gente vê esses milhões de ações trabalhistas na justiça. Por quê? Porque é desconhecimento da legislação trabalhista. E isso leva uma empresa à falência, quebra uma empresa, tá? Porque aqui no Brasil, as pessoas, eles são empreendedores por necessidade, entendeu? Ou então, às vezes, por oportunidade. O cara perde emprego, não tem o que fazer, pega o dinheiro, ele às vezes não entende nada, ele não conhece a legislação trabalhista, ele não conhece nada, ele acha que é só abrir uma empresa e tocar o negócio. Aí daqui a pouco chega lá uma ação trabalhista para ele leva uma pancada na cabeça, pronto, perdeu o rumo, já se desconcertou, tá? Por isso que essa matéria é muito importante, gente. Essa matéria é muito importante. Não só para quem vai fazer cálculos, mas para quem vai trabalhar também no departamento pessoal. Tá? Então aqui o tema é cálculo trabalhista, mas para você também que trabalha no departamento pessoal. Tá? Falando em desconhecimento da legislação trabalhista, vou mostrar isso aqui para vocês. Tá? Eu botei esse slide aqui porque eu acho, na minha opinião, tá? Esse curso não deveria ser chamado cálculo trabalhista. Esses cursos que nós estudamos por aí deveriam ser chamados legislação trabalhista aplicada a cálculo trabalhista. Porque o cálculo, ninguém erra, gente. Ninguém erra no cálculo. O que a gente erra é no direito. É o desconhecimento do direito que vai levar você ao erro. Entendeu? Então, eu acredito que o curso deveria ser chamado legislação trabalhista. Tá? E é o desconhecimento da legislação trabalhista que leva isso aqui, ó. A linha imaginária que eu falei para você, tá? O que é essa linha imaginária, professor? É porque esse aqui tem medo de vir para cá. Ele não quer ler a Constituição, ele não quer ler a CLT, porque ele diz que isso é coisa do advogado. E esse, por sua vez, não quer vir para cá, não quer conhecer, porque ele acha que cálculo é coisa para contador. E não é, gente, não é. O advogado, ele tem que conhecer do cálculo, mas não é para fazer cálculo. Eu sou da tese que advogado não tem que ficar fazendo cálculo, elaborando. Você tem que conhecer para você saber pedir lá na sua petição inicial, entendeu? Porque muitos erros das petições iniciais que eu vejo aí, olha, 90% é errada. Por quê? Porque o advogado não sabe nem pedir lá na petição inicial. Então eu vejo erro, eu vou mostrar uma petição inicial na aula 4 aqui com 25 erros, que deu um prejuízo de 20 mil reais a pessoa. 25 erros. Por quê? Não é porque ele não sabe fazer conta. A conta eu tenho certeza que ele não sabe nem pedir. Ele sabe o básico, ele sabe o que está aqui, mas os reflexos que está aqui embaixo. Quem lida bem com reflexo é o contador. Por quê? Porque o contador, ele faz homologação, ele vai no sindicato, ele vai no Ministério do Trabalho e Emprego, ele vai conversar com o fiscal lá da Receita Federal. Então, o contador, ele domina toda essa parte, essas instruções normativas, as formas de calcular, o período, prorata, ele domina tudo. O advogado já não quer saber disso. Só que quando ele vai fazer a petição dele na área trabalhista, ele tem que ter esse domínio. Por quê? Se ele não tiver esse domínio, ele não pede. Se ele não pedir, o juiz não dá. Então eu canso de ver petições iniciais que o advogado pede hora extra, mas não pede o principal reflexo, o DSR, o repouso semanal remunerado. Entendeu? Então se não pediu, o juiz não dá.
Tá, gente? Então, é interessante você, doutor, advogado, fazer o curso para você entender aqui os reflexos, tá? E você tem que vir para cá, o contador, para quê? Para não acontecer aquilo que aconteceu no curso de departamento pessoal do final de 2020, lá no CRC. Aquilo dali foi puramente o quê? O desconhecimento da legislação trabalhista. Porque se até o professor lá tivesse conhecimento disso aqui, aquela confusão toda não teria dado, entendeu? Infelizmente, eu vou falar uma coisa que as pessoas não gostam, mas para dar aula, departamento pessoal, tem que ser advogado. Tem que ser advogado. Então, o cara que é de outra área, não adianta, ele pode até entender de ler a Constituição, mas ele não vai falar com tanta firmeza, como eu falei lá, entendeu? Não vai, porque eu conheço a legislação, eu conheço uma coisa que eu vou falar aqui, hierarquia das leis, e quem não é, não domina esse assunto, então não pode fundamentar. Tanto é que ele ficou todo sem graça, mas assim, eu tinha como profissional e como colega de vocês, eu tinha que colocar a verdade ali, o que estava certo e o que estava errado. Não poderia ali passar panos quentes, entendeu? Eu sei que as pessoas interpretaram mal, ficaram com raiva, fiquei mal visto, me tiraram de todos os grupos de WhatsApp, tá? Me tiraram de todos, porque na realidade os grupos eram uma pessoa só que administrava. Eu inclusive chamei ele do privado, falei, pô cara, eu tento ajudar vocês, dou uma informação, dou uma aula para vocês praticamente, e vocês estão me punindo. Ah, porque, poxa, o professor é muito bonzinho, ele é muito legal. Aí, paciência, tá? Mas o que aconteceu lá foi isso. Eu vou dar um exemplo para vocês como que acontece muito com advogado. Até próximo da audiência, lá na vara do trabalho. O advogado chega lá e ele pergunta ao cliente assim, fala para o cliente assim, quantas horas extras você fazia por dia? Aí o cliente falava, fazia uma só, doutor. Ah, é? Você trabalhava o quê? De segunda a sexta-feira? Então você tem 5 horas extras por semana. Aí ele faz assim, complemento, olha, quantas semanas tem um mês? 4, né? Aí você pega 5 horas por semana, multiplica 4 semanas no mês, então quantas horas extras no mês ele tem? 20, não é assim? Se ele tem 20 horas mensais e um mês é um ano, um ano tem 12 meses, quantas horas ele fez durante um ano? Então você multiplica 20 vezes 12, 240. Não é assim que o contador, que o advogado faz conta? Normalmente é assim. E aí, gente, o que vocês acham? Está certo ou está errado? Está errado, né, pessoal? Por quê? Porque o mês não tem 4 semanas. Aí isso é coisa de contador, porque o contador é preciso. O mês tem 4,34 semanas. Aí você fala assim, mas pô, é só 2 diazinhos só. Sim, mas o cara tem um ano. Se você está tirando 2 dias dele de um ano, quando chegar no final do ano, você tirou 24 dias. Se você tirou 24 dias, você está tirando 20 horas, 30 horas extra dele. Quando você vai ver, você está tirando dele 700, 800 mil reais. Então não compensa você pagar um contador 200, 300 reais para fazer um cálculo? Por quê? Porque o contador é preciso. Eu não estou aqui advogando para contador não, tá, gente? Eu estou advogando, eu estou aqui passando a informação que eu vejo os advogados fazendo errado. Entendeu? Então o que acontece, gente? É isso que o advogado faz. Quando não erra nesses detalhezinhos assim, erra como eu falei para você, 50% não perde o principal reflexo, que é o DSR, ou RS, Repouso Semanal Remunerado. Não pedem, então erram aí. E tem mais, e 80% não perde os outros reflexos, que depois do DSR tem 1, 2, 3, 4, tem mais 5 reflexos que durante o curso nós vamos aprender, eu não vou adiantar agora. Entendeu? Então é o principal erro que o advogado comete nas petições. Mas por quê? Porque ele não quer aprender, ele não quer, ele acha que isso é coisa de contador. E quando ele faz superficial. Entendeu? E lá na hora, lá na vara, o que o escritório de advocacia faz, que eu acho uma puta sacanagem? O cara vai, o cara tem um escritório, aí ele chega na hora, chama um advogado qualquer para ir lá na hora para fazer a audiência. O escritório hoje tem que apresentar os cálculos, né? Mas antigamente não tinha. Então o que acontecia? O cara chegava na hora, fazia o cálculo como eu fiz aqui para você, na mão assim, ó. Aí ele esquece, como é que ele vai fazer nos dedos, calcular reflexo e um monte de outras coisas. Então esquece. Então ele calcula só a hora extra. Ele chega lá próximo da hora extra. Mas é para fazer um acordo. Então o cara tinha 30 mil, ele chegou no 20. Mas ainda vai fazer um acordo. Ele chegou no 20. Aí qual é o acordo? A empresa oferece 10, ele quer 20. Aí fica aquele jogo, aí fecha por 15. Quer dizer, ele recebeu, mas o certo ele tinha 30 mil para receber. Ele levou 15.
Aí olha como a empresa sai ganhando. A empresa não pagou a hora extra, ficou uma porrada de anos sem pagar o cara, quando chega lá na justiça, ainda vai pagar 50% do que teria direito. E você é contratado, o profissional contratado para defender o direito do cara, e você dá esse direito para ele, 50%. Eu acho vergonhoso, tá, gente? Mas cada um faz aquilo, cada um faz o que quer na vida, tá? Vamos falar o que mais importa aqui, que vocês querem, estão interessados em saber nesse curso, o retorno de investimento. Gente, é um investimento, tá? Vocês vão perder seu tempo aí, vocês querem saber. Mas para falar em retorno de investimento, eu tenho que falar de uma coisa, eu tenho que falar quais são os tipos de cálculos que nós vamos trabalhar na Justiça do Trabalho, tá? Então aqui, ó, nós temos todos esses tipos de cálculo aqui. Nós temos a inicial trabalhista, a liquidação de sentença, a impugnação, a perícia e o acordo judicial. Deixa eu botar um parênteses aqui para falar uma coisa para vocês. Vocês vejam só, eu comecei lá na aula 1 falando para vocês que a gente não pode fazer aqueles cursinhos básicos superficiais. O famoso caça-níquel. Não pode, tá? Por quê? Porque isso aqui é uma área super importante, tanto dentro de uma empresa como dentro do cálculo trabalhista. Tá? E falei para você que você tem que ser profissional e fazer um curso avançado. Dentro da empresa você salva a empresa, não deixa a empresa quebrar. E aqui o que vai acontecer? Olha onde nós vamos trabalhar. Nós vamos ser auxiliar da justiça, nós vamos trabalhar na justiça. Então você que vai trabalhar com cálculo, você vai trabalhar com juiz, você vai trabalhar com perito, você vai ter que respeitar o outro colega do outro lado que é contador também, igual você, que vai fazer cálculo. Então por isso que eu estou falando para você, você não pode ser fraco, não pode ser um profissional mediano, fraco. Eu vou falar já aqui embaixo. Você não pode, você tem que estudar, comprar livro, se atualizar, fazendo curso. Quem me conhece sabe, eu faço todo ano curso lá no Vanderlei, no CRC com o Vanderlei, faço em São Paulo, faço em lugares pagos, todo ano eu estou estudando, tá? Todo ano eu compro livro, desse ano eu já comprei. Então você tem que estar constantemente estudando. Por quê? Porque a legislação nossa muda constantemente, muda toda hora uma novidade muda. Se você não ficar seguindo as mudanças, você vai sentar na graxa, tá? Eu coloquei assim em ordem porque realmente é uma ordem. Só vai existir a liquidação de sentença se houver uma inicial trabalhista. Se não tiver inicial, não tem liquidação. Só vai existir essa daqui se existir essa daqui, entendeu? Só vai existir essa daqui se existir essas três aqui. Então, na realidade, tudo está dependendo dessa aqui, da inicial trabalhista, que eu vou explicar agora para vocês. A perícia, gente, eu vou explicar, mas é só para profissional de nível superior, só computador. Essas outras profissões aí, administração, isso aí não pode fazer perícia não, só computador. Tá? E o acordo extrajudicial eu vou explicar também. É um mercado que está abrindo aí em função da reforma trabalhista também. Então vamos lá. O que é inicial trabalhista, para quem não é da área jurídica? A inicial trabalhista, pessoal, é a peça inaugural do processo na Justiça do Trabalho. Ô professor, falou difícil, falou bonito. O que é isso? Vamos lá, vamos imaginar isso aqui, ó. Isso aqui é uma petição real, tá, gente? E essa daqui que tem 25 erros. Tá? Vamos dar uma olhada aí, vamos descobrindo quais são os erros que tem aí para depois a gente conversar. Essa pessoa, o reclamante, tá? Vamos chamar ele de Tupamaro. Tupamaro trabalhou numa empresa, tá? E a empresa não vinha pagando, demitiu, mandou embora. Falou, ó, a partir de amanhã não vem mais não. Só que ela não pagou nada, ela ficou devendo salário em setembro, outubro, novembro, aviso prévio, que são as chamadas verbas rescisórias. A empresa não pagou nada. O que você faz? Você vai lá na empresa, mete o pé na porta, pega o chefe pelo pescoço e vai cobrar? Não, né, gente? Você tem que ir buscar os seus direitos através da justiça, tá? A justiça está aí para isso. Então você procura um advogado. Quando chega lá no advogado, o advogado vai fazer uma entrevista com você. E aí ele vai, ó, botar aqui outros direitos que ele acha que você tem. Pronto, ele fez isso aqui. E ele vai ligar para você, contador, para quê? Para você fazer o cálculo. Então você vai chegar lá, vai ter que fazer o cálculo. Isso aqui, você vai fazer o cálculo, tá? Você vai fazer o cálculo, vai botar os valores aqui, ele vai imprimir, o advogado assina, a parte, o Tupamaro lá assina, o advogado pega aquilo ali, ó, pega o processo, aí bota debaixo do braço, vai lá no fórum, num local chamado protocolo, a menina bota numa capinha colorida, dá o carimbão, pronto, virou um processo.
Aí agora é só esperar a empresa lá receber. Isso que é inicial trabalhista. Tá, gente? Calma, pessoal. Eu sei que o processo hoje é eletrônico. Eu estou só fazendo dessa forma didática para as pessoas que não são da área jurídica entenderem. Isso é um processo eletrônico. É inicial trabalhista. Tá? Eu vou dar uma pausa aqui só para explicar isso aqui. Como funcionava antigamente? Antigamente, o advogado fazia isso tudo e não tinha obrigação de colocar os valores. Não tinha. Ele botava lá sempre um valor astronômico. 1.300.000. O porteiro do condomínio onde eu moro, ele trabalhou 3 meses, ele foi lá cumprir férias. 3 meses, aí chegou uma ação lá de 100 mil. Entendeu? Foi antes da reforma, logo no finalzinho, foi antes da reforma, 100 mil. Olha que absurdo. O pessoal ficou desesperado. Porra, aí eu fui ver o que o cara levou, R$1.800. Então, antes da reforma trabalhista era assim. Com a reforma trabalhista, o que aconteceu? A reforma trabalhista agora é obrigatório, você expor, colocar os valores. Então, assim, você vai lá e diz, olha, eu não recebi o meu salário de setembro, outubro e novembro. Aí você tem que falar, quanto era seu salário? 2.000, então eu tenho 6.000 para receber. Olha, eu não recebi meu aviso prévio, eu tenho 2.000. Aí você tem que colocar todos os valores. Aí lá no final você bota o total, 58.000 e alguma coisa. Por que isso, gente? Isso porque foi criada uma coisa sucumbência, tá? O que é sucumbir? Sucumbir é perder. Quando você perde, você sucumbiu. Então, vamos dizer, nesse caso aqui, ó, ele pediu adicional de periculosidade. Quanto está aqui? 14.000. Só que o juiz não deu. Ele perdeu. Então, o que aconteceu? Ele agora tem que pagar a parte contrária 10% desse valor aqui. Quanto é 10%? 1.400. Entendeu? Então, eu peço. Se eu não provar e não ganhar, eu tenho que pagar a parte contrária. Vai descontar do que você ganhar. Tá? Mas vamos voltar no procedimento para vocês entenderem. Então isso vocês entenderam, né? Agora é obrigado. Por isso que abriu esse campo de trabalho para os contadores, que foi ótimo para o pessoal aí, tá? Então, por isso que eu estou dando esse curso, porque é uma oportunidade de você ganhar um dinheiro. Aqui, gente, eu estou mostrando para vocês eu faço no Excel. Isso aqui é meu, tá? É um resumo meu. Isso é a minha capa, é o meu folha de rosto do meu cálculo. Tá? Não tem nada de misterioso. Você faz no Excel e faz um resuminho lá. Você bota a verba e bota o valor. Bota a verba, o valor. Bota a verba, o valor e bota o total. É isso que você manda. Mas as outras planilhas, você demonstra o cálculo, como você fez. Depois, quem se interessar, eu mando a planilha pronta. Para você acompanhar, ensino como é que faz. Porque tem algumas planilhas que você tem que modificar, como a de horas extras, tá? Então, é isso aqui que eu faço, que vai lá para a justiça. Vai meu nome aqui em cima direitinho, entendeu? Meu telefone. Eu sempre falo para as pessoas que isso aqui é muito importante, botar o nome e o telefone, porque o outro advogado vai olhar e vai falar, caramba, que vou ligar para esse cara, tão bacana o cálculo dele. Eu gosto de cor, tá? O meu vai coloridinho, entendeu? Se o meu achar meio boiola, problema. Vai tudo coloridinho, marcadinho, sou cheio de frescura, mas vai tudo certinho. Então, a inicial trabalhista é aquilo ali, entendeu? Vamos lá. Aí, aqui eu estou fazendo uma linha do tempo, tá, pessoal? É um passo a passo, assim que ocorre. Foi a inicial primeiro, agora vem a liquidação. Por quê? Porque agora vai chamar a empresa vai provar se pagou, se não pagou, aquela confusão toda que vocês já sabem como funciona mais ou menos, e o juiz vai decidir. Quando o juiz decidir, o que vai acontecer? Vai vir uma sentença, entendeu? O que a gente chama de sentença. Aí o juiz vai lá falar o que ele deu. Vamos ver o caso dessa empresa aqui, ó. O cara, ele entrou pedindo isso tudo, né? Deu 58.000. Aí o juiz foi lá julgar. Aí o juiz chama a empresa lá e fala, vem cá, ele está dizendo que ele não recebeu o salário em setembro, outubro e novembro. E aí, você tem como provar que você pagou? Não, não tem não, Vossa Excelência. Então, ó, então ele tem direito, ele ganhou, tá? Deferiu. No termo jurídico, normalmente fala deferiu, mas ganhou, entendeu? Ganhou. O aviso prévio, você pagou? Não, não paguei não. Então ele tem direito. Então tudo aqui a empresa vai chegar lá e vai provar, entendeu? Aí aqui em vermelho que eu botei, ele perdeu, ele pediu adicional de periculosidade. Nesse caso aqui teve perícia, tá? O cara foi lá para ver se o local onde ele trabalhava era perigoso. Era um caso surreal, porque o advogado pediu perícia porque o cara trabalhava no lugar e
a 300 metros da cabeça dele passava uma torre daquela de eletricidade, e ele achou que era perigoso ficar ali embaixo. Entendeu? Foi uma forçação de barra, mas ele perdeu. Aí o juiz também não deu dano moral e não deu um dano existencial. A princípio, tudo aquilo que o trabalhador trabalhou lá, o juiz deu, não teve nada. Mas poderia, por exemplo, o juiz achar aqui, ó, a empresa provou que te pagou, como é que você está dizendo que não pagou? É isso que é na justiça, tá? Aí vocês verem, a empresa pediu 10 coisas aqui, ó. A empresa foi lá, o advogado pediu 1, 2, 3, 10 itens. Só que ele levou só 7. Por quê? Porque 3 o juiz indeferiu. Indeferir não dá, tá, gente? Deferir, deu. Indeferiu, não deu. Estou fazendo assim porque esse curso provavelmente terá uma garotada aí de segundo grau, que eu estou fazendo propaganda para eles, entendeu? Então eu quero explicar minuciosamente, detalhadamente, para ajudar essa galera aí. Tá? E quem ficar em dúvida, tem meu WhatsApp na primeira aula, me procura. Então, gente, isso é a liquidação de sentença, tá? Aí você vai ter que refazer os cálculos tirando aquilo que o juiz não deu. E tem outro detalhe, o que acontece aqui? Esse cálculo, normalmente, essa ação foi em 2016, e o resultado saiu agora de 2021. Então, o que o juiz pede? Atualizar esse cálculo. Então, esses valores todos aqui eram lá de 2016, eu vou trazer agora para 2021. Então, na liquidação de sentença, nós temos esse outro trabalho, você trazer esse valor para cá. Tá? Lá nas aulas para frente eu vou falar para vocês uma controvérsia que tem em atualizar ou não o cálculo na inicial. Eu atualizo. E eu já falei lá na aula do Vanderlei. Vanderlei é sensacional, tá, gente? Quem é contador, faz curso no CRC, não tem a menor dúvida que ele saca muito. Mas nesse ponto, a gente bate de frente, porque ele fala na aula dele que não é para atualizar. E eu já falei que eu atualizo. Eu expliquei por que eu atualizo. E hoje ele fala que não é para atualizar, mas ele fala, ó, tem colegas que atualizam. Ele respeita, entendeu? Eu acho legal isso, que ele respeita. Ele falou, ó, tem colegas que atualizam com essa visão. Ele coloca lá na aula dele, tá? E a vida é isso aí, não tem ninguém melhor do que ninguém. Somos todos profissionais, entendeu? Cada um tem a sua forma de trabalhar. Essa era a minha. E eu mostro para as pessoas por que eu atualizo. Já tive muitos problemas com isso, tá? Então, ó, aqui nós terminamos a liquidação de sentença. Atualizou o cálculo, você dá o advogado vai entrar lá. Quem faz isso aqui, normalmente, é a parte vencedora, é o reclamante, tá? Vamos supor, eu sou o reclamante, o meu advogado vai contratar um contador para fazer o cálculo, tá? Aí foi lá, fez o cálculo, aí vem essa parte aqui, impugnar. O que é impugnar a sentença, gente? Impugnar é opor, você se opor. Vamos dar um exemplo aqui para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Eu digo que você está me devendo 10 mil reais. Aí você fala assim, opa, que isso? Não estou não. Eu estou te devendo 5. Já te paguei 5 naquele dia, na festa lá, você estava bêbado, não lembro, mas te paguei. Entendeu? Isso é opor, é criar uma resistência. Então, esse cálculo vai chegar lá no processo, aí o advogado, o juiz vai chamar a empresa. Ô, seu João, dá um pulinho aqui. Aqui, ó, ele apresentou o cálculo dele aí, vê se está tudo certinho aí. Aí o seu João vai fazer o quê? Chamar você, contador. E você vai ter que verificar que todo o cálculo que ele fez aqui atrás, ó, aqui, ó, se está tudo certinho, se está tudo batendo com a sentença. Então você fica com a sentença de um lado e com o cálculo do outro. Olha aí, deu isso, deu isso, deu isso, deu isso, deu isso. Depois o que você tem que olhar? A atualização. Opa, qual é o índice que ele utilizou para atualizar? Aí você tem que se atentar ao índice, entendeu? Aí, ó, malandragem aqui. Antigamente, agora não, agora ficou pacificado, mas antigamente até eu brincava muito o Vanderlei, porque era o seguinte, é vantajoso para o reclamante atualizar pelo IPCA-E, mas os advogados contrários pediam pela TR. A TR está zerada há muito tempo, entendeu? Então não tinha atualização. Quando eu fazia cálculo aqui para os meus clientes, eu atualizava pelo IPCA-E. Não quero nem saber, IPCA-E. Entendeu? E tinha juiz que aceitava ou não. Hoje não, está pacificado. Uma parte é pelo IPCA-E e a outra, aí depois é pela Selic. Mas eu vou explicar isso mais na frente, tá?
Então, gente, impugnar isso, você vai se opor ao cálculo do outro. Você vai chegar lá e vai falar, não, está errado. Ó, a taxa que ele está usando aqui está errado. Eu vou dar um exemplo porque eu vou casar essa questão logo embaixo. Tá? Vou até pular para falar para vocês. Ó. O próximo tópico, ó, eu botei aqui impugnar. Impugnar é um ato de contrariar, refutar, opor-se, contradizer. Então é aquilo que eu falei para vocês, é opor-se a uma ideia específica, expondo razões para tal. Então, tá vendo? Você tem que expor razões porque você está se opondo. Então é isso aqui, a impugnação é mais comum elemento. A impugnação é um dos elementos mais comuns e importantes na área processual jurídica, tá? É mais comum e importante na nossa área, no direito, tá? Então isso que é impugnar. Mas vamos pular a impugnação, vamos para a perícia, que vocês vão entender uma coisa aqui agora, aqui, ó. Para explicar perícia e impugnação tem tudo a ver. O que aconteceu esses dias? Esses dias eu fui contratado por uma advogada de Minas, gente boa pra caramba, uma pessoa inteligentíssima, muito bem elaborada a petição inicial dela, mas eu cometi um erro, cometi uma falha. Ela também, ela reconheceu que ela errou, tá? Mas não vou comentar a falha agora, mas foi uma falha grave que lá no futuro eu vou comentar com vocês. Mas o que aconteceu? Ela me contratou para fazer o cálculo de liquidação de sentença. Ela estava pelo reclamante, aliás. Ela estava pelo reclamante, pelo Tutamaro, tá? Então, ela me contratou, mandou a sentença, eu fiz o cálculo. O meu cálculo, eu botei 95 aqui, mas deu 91 mil. Mandei para ela. Ela, pô, sorriu daqui a aqui, 91 mil, 30%, vai embolsar 27 mil. Aí, daqui a pouco, o que a parte contrária fez? A empresa impugnou. A empresa foi lá e falou, não, que 90 mil, que tá maluco esse cara, rapaz, onde esse cara bebeu, esse cara tá doido. Esses carioca, porque carioca tem fama de malandro, né? Esses carioca aí, tudo pilantra, tá? Ai, doutor, vai lá até falar com o juiz, ó, carioca pilantra aí. Aí o cálculo do cara deu 48 mil. Aí eu falei, caramba, que diferença. Mas eu nem peguei o cálculo dele, entendeu? Eu tinha certeza que o meu estava certo. Eu refiz todo o meu cálculo e falei, não, tá certo. Eu nem olhei, na verdade eu dei essa bobeira que eu não olhei o dele, tá? Aí o juiz falou o seguinte, olha, eu vou chamar a perícia. Aqui, ó, o juiz chamou a perícia. O que é o perito, gente? O perito é o auxiliar da justiça. É aquele contador de confiança do juiz. O juiz tem confiança nele e fala, ó, vem cá resolver essa parada para mim. Um está dizendo que é 90, o outro está dizendo que é 48. Quem está certo? Aí o juiz chamou os advogados, puxou a orelha e falou, olha, o cálculo do perito vai pagar a perícia aquele que o cálculo do perito ficar mais distante. Entendeu? Então o que aconteceu? O cálculo da perícia, na realidade aqui ficou 50 e alguma coisa, ficou mais próximo dele. Entendeu? Então, eu tive que pagar a perícia. Nós perdemos, sucumbimos. Entendeu o que é perícia? Perícia é isso. A perícia ela vai ocorrer se tiver uma dúvida aqui na impugnação. Houve uma dúvida. Entendeu? Eu apresentei o cálculo lá em cima na liquidação de sentença. Aí a empresa veio, recorreu. Aqui, ó. Vamos voltar aqui nessa tela, que eu acho que é importante para vocês visualizarem isso. Aqui, eu apresentei o cálculo aqui. Quanto deu o meu cálculo? 91 mil. Foi nessa parte aqui. E aí eu apresentei meu cálculo, 91 mil. Aí a empresa foi lá, contratou um contador e falou, opa, tá errado isso aí, que isso? Tá errado. Aqui, a empresa impugnou e falou, tá errado. Ela foi lá, ela impugnou, disse as razões e mostrou o cálculo dela. Falou aqui, Vossa Excelência, é 48 mil, esse carioca aí endoidou, não sei de onde ele achou esse 91 mil aí não. A empresa impugnou. Então eu falei que era 91 e a empresa impugnou. O que o juiz faz? O juiz fica, pô, não entende de cálculo, o juiz vai pegar, ele tem dois cálculos na mão. Um é 48, o outro é 91. Aí o que o juiz faz? O juiz vai chamar essa pessoa aqui, vai chamar o perito para o perito decidir. Vamos para ela. Gente, só um minutinho que o computador travou.
vai chamar o perito, tá? Enquanto eu volto aqui, eu já vou adiantando até um outro tema, tá? Lá embaixo a gente falou de acordo extrajudicial. O que é isso? Foi também uma mudança com a reforma trabalhista, tá? A reforma trabalhista trouxe essa possibilidade das pessoas fazerem um acordo extrajudicial, porque antigamente sempre teve, era debaixo do pano, eu te mando embora, você me devolve os 40% e você recebe a guia para receber seu fundo de garantia, essas coisas todas. Então hoje a reforma trabalhista trouxe uma possibilidade de não fazer essa de forma fraudulenta, você pode entrar em acordo e fazer esse cálculo. Aí o que aconteceu? Eu fui contratado em 2020, no auge lá da pandemia, para um rapaz que ele trabalhou no Sacolão, na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, tá? Ele trabalhou lá no Sacolão, só que ele entrou lá como administrativo, fazia o escritório, fazia tudo, e de repente a pessoa do Sacolão mandou o gerente embora. E ele assumiu a função de gerente. O garoto era bom, ele assumiu a função de gerente e ficou trabalhando ali naquela função de gerente. Aí o que aconteceu? Um ano depois ele queria sair porque ele teve uma outra oportunidade de trabalho para exercer a função de gerente em outro local e ganhar um cascalho a mais, tá? E ele queria sair. Aí o cara chamou ele para fazer um acordo. Aí, gente, que eu falo para vocês, você tem que ter conhecimento do curso avançado, porque se você tiver conhecimento só do curso superficial, você não faz esse cálculo. Porque quando você vai aprender lá no curso avançado, você vai aprender que juridicamente a pessoa, o gerente, ele não tem horas extras, né? Ele não ganha horas extras. Mas para ter essa função de gerente, para ser considerado gerente, tem alguns requisitos. Ele tem o poder de mando, posso demitir, contratar e ter o salário 40% maior do que ele tinha. Então, se alguém me chama aqui e fala assim, olha, você vai ser gerente aqui na escola, vamos supor que fosse uma escola, eu sou professor, olha, você vai ser gerente, aí você ganha 5 mil, aí o cara te chama para ser gerente, mas eu continuo ganhando os 5 mil, então eu não sou nada, eu continuo com a mesma função. Para ganhar ser gerente, eu tenho que ganhar 40% a mais, quer dizer, 10% é 500, então tem que ganhar no mínimo 7 mil, entendeu? Então é isso que caracteriza a função de gerente, e lá ele não ganhava. Quando foram mandar ele embora, possivelmente o dono lá do Sacolão se atentou, ou o contador, um advogado, falou para ele, olha, você pode ter problema com esse menino. Não mandar ele embora não, fazer um acordo. É melhor você fazer um acordo com ele. Então eles me chamaram. Para quê? Eu fiz um cálculo da diferença salarial, tá? Que ele deixou de receber no cargo de gerente, e fiz um cálculo como se ele estivesse ganhando horas extras nas horas que ele trabalhou lá. Entendeu? Então eu fiz dois cálculos. Olha, esse cálculo aqui é o que você deixou de pagar ele na função de gerente, tá? Então eles iam pagar essa diferença e assinar a carteira dele. E o outro cálculo, para vocês terem uma noção, deu 10 mil de diferença, tá? E o outro cálculo dava quase 15 mil, deu 17 mil. Ele fazia muitas horas extras, entendeu? Principalmente foi Natal, Ano Novo e essa pandemia, entendeu? Então, mas ele aceitou de 10 mil, entendeu? Por que ele aceitou de 10 mil? Porque ele queria assinar a carteira dele como gerente para ele ir para outro local que ele ia ganhar mais. Tá? Então pode pintar esses cálculos para vocês, isso é chamado de acordo extrajudicial. Eu, na realidade, cobrei o quê? R$500. Ele pagou 250 e a empresa pagou 250. Sentei com os dois lá, almoçamos, mostrei o cálculo dos dois. Tá, gente? Então, assim, são todos esses cálculos que nós vamos trabalhar, tá? Que nós vamos aprender aqui e vamos trabalhar. Na próxima aula, eu vou falar disso aqui. Por hoje a gente está terminando. Na próxima aula eu vou falar os tipos de profissionais que nós temos no mercado, tá? Vou mostrar para vocês. Tem tudo a ver com a primeira aula, tá? Por quê? Eu vou mostrar para vocês na próxima aula. E vou mostrar para vocês quanto cobrar. Então, hoje eu falei os tipos de cálculo e na próxima aula a gente fala os faz-me-rir. Quanto cobrar cada cálculo aí, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Vou deixar aqui, eu já falei para vocês, eu gravo sozinho, tá, gente? Isso aqui é um sonho meu, compartilhar conhecimento, serão 40 videoaulas, é complicado, mas eu vou... Aí eu tenho que preparar ali, antes de começar, eu preparo e agora no final eu vou deixar um pouquinho aqui, então eu vou sempre deixar no final da aula uma mensagem de motivacional, porque é o tempo que eu saio daqui para desligar o celular, entendeu? E a gente finalizar a aula, tá?
Espero que tenham gostado da aula. Na aula 3 a gente vai tratar do quanto cobrar. E assim a gente vai caminhando, tá, gente? Tem que ter um pouquinho de paciência. Eu falei para vocês lá que é sem papo furado, sem enrolação. Eu estou pavimentando para vocês entenderem aonde o território que vocês vão entrar. Então hoje eu já mostrei, entendeu? Já mostrei por que você tem que fazer um curso bom. Porque você vai trabalhar, vai ser auxiliar da justiça. Você vai trabalhar com advogado, com juízes. Não é pouca coisa não, não é fraco não. Você vai ter que ser profissional, entendeu? Então é por isso que tem que estar se atualizando. Eu depois vou mostrar alguns livros que vocês podem comprar. Eu tenho algumas coisas aqui que posso compartilhar com vocês, tá bom? E quem quiser pegar livro emprestado comigo, só me falar, tá? Fiquem com Deus aí, uma boa noite para todos aí. Um bom trabalho, boa noite, bom dia, boa praia, boa viagem. Eu não sei a hora que você está assistindo esse vídeo. Fique com Deus. Abraço.